Boa noite, ou se você está vendo esse vídeo durante o dia, bom dia para você, tudo bom, meu amigo, minha amiga? É, Tem um ditado antigo que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. E eu acrescentaria que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Nós vivemos num tempo de uma agitação incrível, né? De hiperativismo, onde as pessoas correm para um lado e para o outro, não prestam atenção direito nas coisas. Por isso que fast food tem sido uma opção tão utilizada nos dias atuais, né? Porque é comida rápida, né? Ou seja, a gente quer tudo já meio mastigado, meio pronto, né? A gente não está muito afim de pagar um preço para comer uma comida de melhor qualidade. Então, assim como comida, são as notícias também, né? A gente hoje em dia propaga as coisas sem fazer uma análise para ver se aquilo tem um fundo de verdade, né? Para saber da onde vem aquela notícia. Então, agora está na moda, né? Fake news. E são tantas coisas sendo faladas nas redes sociais e a gente às vezes vai compartilhando aquilo que muitas vezes é uma mentira, como se fosse uma verdade. Tudo isso por quê? Porque a gente está vivendo numa superficialidade como nunca antes. Superficialidade nos relacionamentos, superficialidade em tudo, a começar pela superficialidade no relacionamento com Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sem ter o mínimo conhecimento realmente do que diz a palavra de Deus, do que dizem as Escrituras. Superficialidade com relação ao seu autoconhecimento também. Ou seja, então realmente o pior cego é aquele que não quer ver e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Tem uma passagem muito conhecida nas Escrituras, que está em 2 Samuel, que diz assim, né? 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, ou seja, aquela única que ele tratava como filha. Tendo esse homem rico tantas ovelhas e cordeiros e bodes e bois, né? E a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Nós conhecemos essa história, talvez uma das histórias mais conhecidas das Escrituras, né? Urias foi um dos valentes de Davi, mas Davi não pensou duas vezes, né? Como um rei em Israel, enquanto Urias estava na frente de batalha lá, lutando por ele e por Israel, Davi vê Betseba, não consegue resistir e a toma em seus braços, mesmo ela sendo casada com um dos seus homens mais fiéis. E ela engravida de Davi. E Davi então manda Urias voltar com o pretexto de relatar o que estava acontecendo na frente de batalha. Urias volta, presta contas a Davi. E Davi então manda que Urias vá para casa, porque na verdade o intuito de Davi, quando mandou Urias
regressar da batalha era que Urias pudesse ir para casa ter relação sexual com a sua mulher para justificar aquela gravidez, para que Davi não pudesse ser acusado de ter tomado a mulher de Urias em suas mãos. Se Urias tivesse relações sexuais com a sua esposa, justificaria aquela barriga e aquele neném que iria nascer 9 meses depois. Mas Urias, extremamente fiel, leal a Davi, a Israel e a seus amigos, seus companheiros de frente de batalha, não foi para casa, não achou justo ter um tempo de conforto e de prazer na sua casa com sua esposa, enquanto seus amigos, seus irmãos de batalha estavam na frente da guerra. Então, Davi, por conta disso, manda uma sentença de morte pelos próprios braços de Urias, e Urias é morto, ou seja, Davi assassina Urias. Então vem Natã e conta essa história, né, ilustrativa, querendo mostrar para Davi que na verdade esse homem era Davi, mas Davi estava tão cego. Por isso que eu falei no começo desse ditado antigo que o pior cego é o que não quer ver e o pior surdo é o que não quer ouvir. Davi estava tão cego que ele não conseguia se enxergar naquele conto do profeta Natã. Então Natã, ele condena o tal homem que fez aquilo que está na história que Natã conta, a morte. E Natã então fala: esse homem é você. Que realidade triste. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais cegas para a sua própria realidade e surdas também. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas olham muitas vezes para um contexto, para uma passagem bíblica, e é impressionante porque elas olham e falam assim: como essa passagem serviria para fulano, para Beltrano, para Ciclano, mas não consegue olhar aquilo como se fosse para ela mesma. Uma certa vez eu estava ouvindo de um irmão, ele estava falando que todas as vezes que nós lemos nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus se dirigindo aos fariseus e repreendendo os fariseus, nós deveríamos nos colocar no lugar daquele fariseu. Ou quando a Escritura fala com relação às prostitutas, nós deveríamos nos colocar no lugar da prostituta, como o Senhor falando para nós. Quando o Senhor manda Oséias casar com Gomer, aquela prostituta, simbolizando, Oséias simbolizando o Senhor e Gomer simbolizando Israel, e o Senhor mostrando que ele estava casado com uma prostituta, nós somos aquela prostituta, nós somos aquele Israel. Israel no Antigo Testamento é a representação da própria igreja. Então nós devemos nos ver sempre naquela condição de prostituta, de fariseu. Mas hoje é incrível porque nós nos julgamos sempre, nós nos superestimamos, nos colocamos normalmente com facilidade numa posição muito, muito boa e julgamos os outros com muita ferocidade. Um outro irmão muito querido também dizia uma frase muito que nunca esqueci, que nós deveríamos, como cristãos, usar de misericórdia com os outros e de severidade conosco. Esse é o ideal, né? Tem um conto também antigo, que não é bíblico, mas é antigo, de um senhor de uns 80 anos, que era casado já há 60 anos, então ele tinha vivido uma vida inteira com a sua companheira, e a sua companheira, depois de 60 anos de casado, também beirando os 80 anos, ela fica surda, ela perde quase que completamente a audição. E aquele senhor, ele sente no coração o desejo de fazer uma surpresa para sua esposa, para que eles possam viver os últimos anos de velhice da melhor forma possível. Então ele vai escondido num otorrino, num especialista, e ele conta a história dele com a esposa dele para aquele otorrino e fala: doutor, eu queria que o senhor me indicasse um melhor aparelho auditivo para que eu possa presentear minha esposa, para que nós possamos viver os nossos últimos anos de vida da melhor forma possível, que ela possa ouvir as minhas declarações de amor. E ele relata aquilo tudo para o otorrino, e o otorrino fala: olha, para que eu possa te indicar o melhor aparelho possível para a sua esposa usar, eu preciso primeiro que você volte para casa e faça um teste.
que você, quando entrar na sua casa, dê 10 metros de distância e fale alguma coisa com sua esposa. E se ela não responder, você dê 2 passos à frente, fale de novo a mesma coisa. Se ela não responder, dê mais 2 passos à frente, fale de novo a mesma coisa. E se ela não responder, dê mais 2 passos à frente, abrace-a pela cintura, bote o rostinho colado no rosto dela, cheio de amor, e fale novamente a mesma frase. E aquele senhor, então, não entendeu muito bem, né, aquilo que aquele especialista estava pedindo para ele, mas fez como ele pediu. Voltou para casa, tomou 10, chegando em casa, sua esposa estava na cozinha fazendo a janta, e ele então deu 10 metros, tomou 10 metros de distância e falou: amor, o que você está fazendo para a janta? E ela nada respondeu. Ele deu 2 passos à frente, como foi orientado: amor, o que você está fazendo para a janta? E ela nada respondeu. Deu mais 2 passos à frente pela terceira vez: amor, o que você está fazendo para a janta? Ela nada respondeu. Então ele deu pela 4ª vez mais 2 passos, abraçou-a pela cintura, colou o rostinho do lado do rosto dela e falou: amor, o que você está fazendo para a janta? E ela responde: pela 4ª vez eu vou te responder: frango com quiabo. Moral da história, né? Esse homem era o surdo. Esse senhor é quem não estava ouvindo, mas ele tinha convicção que quem não ouvia era a esposa. Quantas vezes nós é que somos os cegos ou os surdos e achamos que os outros é que estão sendo? Muitas vezes o nosso companheiro, um amigo ou alguns amigos. Muitas vezes nós achamos que uma pessoa que anda conosco não está entendendo uma determinada situação, e quem não está entendendo somos nós. Muitas vezes nós achamos que a pessoa não está vendo ou não está ouvindo, e quem não está vendo e não está ouvindo somos nós. Nós estamos tão cegos que as coisas estão acontecendo e nós olhamos como se aquilo fosse para outro, e aquilo é diretamente para nós. Tem uma passagem em Jeremias capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela 2ª vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao fim de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Meus amigos, a dificuldade de ouvir e de ver, ela faz um sinal vermelho se acender diante de nós, que é o sinal vermelho, muitas vezes, da soberba, como Israel. O sinal vermelho da soberba, quando nós ficamos soberbos, ou quanto mais soberbos ficamos, menos nós ouvimos e menor é a nossa capacidade de enxergar. E não para por aí. Em 2 Timóteo, capítulo 4, olha o estado por conta dessa realidade de cegueira espiritual e de surdez espiritual. Olha a orientação de Paulo a Timóteo: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, que pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina.
porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão aonde? Nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras versões fala doutores que falam aquilo que eles querem ouvir e não o que precisam. E segue versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Gente, o pior cego é o que não quer ver, o pior surdo é o que não quer ouvir. Olha a realidade desses tempos de fim que nós vivemos. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas falando tantas coisas e tantas besteiras usando as escrituras. Pessoas dizendo, por exemplo, que Paulo contradiz Cristo nos evangelhos. Olha só que coisa louca. E fazendo vídeos e colocando na internet. E o pior é que com muitas pessoas concordando com aquilo que é dito. Pessoas dizendo que eu sou a igreja, por exemplo, quando na verdade você sozinho não constitui a igreja, porque você sozinho não constitui o corpo de Cristo. Percebe? Pessoas que ouvem coisas como num telefone sem fio e não pesquisam, não estudam e saem repetindo como se fossem profundos estudiosos e conhecedores das Escrituras. Falta de um princípio elementar no relacionamento com Deus, que diz lá em Provérbios 9, quando fala o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Ele não é toda a sabedoria, mas é o princípio. Então hoje nós vivemos em tempos que tem tantas pessoas falando tantas coisas e as pessoas, de maneira geral, não têm tempo para se dedicar. E o que elas preferem fazer? Elas ouvem um monte de coisa e aquilo que mais lhe agrada, que mais lhe é simpático, ela absorve e sai propagando e repetindo como um papagaio. Literalmente como um papagaio. Pode ser a maior heresia, mas ela sai repetindo. Então essa pessoa é uma pessoa que ouve um monte de coisa, mas ela assimila aquilo que lhe interessa. É o evangelho adequado ao meu interesse. É a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu quero. Então é literalmente o que Paulo fala a Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos carnais, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E você sabe qual é? Você sabe qual é a consequência disso, final? O ato final, né? Numa peça teatral você tem o ato final. E sabe qual é o ato final dessa realidade de 2 Timóteo 4? Está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Esse é o ato final. A igreja, a carta à igreja de Laodiceia. Olha a realidade de Laodiceia e olha o que eles pensavam a respeito de si mesmos. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, olha o que o Senhor fala, olha o que dizem os laodiceanos a respeito de si mesmos. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. E olha o que o Senhor responde então a Laodiceia: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aí o Senhor dá um conselho aos laodiceanos: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha o ouvir aí de novo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. De novo ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigos, será que nós estamos ouvindo? Será que o nosso ouvido está aberto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Aquilo que o Senhor realmente tem nos falado? Ainda que nos desagrade, ainda que não seja aquilo que nós queremos ouvir? Ou será que o nosso ouvido tem sido seletivo e ele só tem absorvido aquilo que nos interessa? Eu volto a falar aquilo que eu ouvi de um irmão há um tempo atrás, que todas as vezes que a palavra, que o Senhor se dirigia a um fariseu e repreendia os fariseus, nós devemos ler esses textos e nos colocar no lugar do fariseu. Dei um exemplo também daquela passagem quando o Senhor manda Oséias casar com a Gomer, com a prostituta Gomer, que nós devemos nos colocar querendo dar o exemplo do que era o relacionamento daquele homem santo com aquela prostituta, como sendo o relacionamento que o próprio Deus tinha com Israel. Deus representado por Oséias, Israel representado por aquela prostituta. E nós devemos ver uma passagem como essa e nos inserir dentro do contexto como se nós fôssemos a prostituta. Porque muitas vezes é o que somos com o Senhor. Temos agido como um fariseu, temos agido como uma prostituta com o Senhor. Mas muitas vezes, por nós estarmos caminhando como aquele povo, como aquela palavra que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4, né? Porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si mestres que falam aquilo que eles querem ouvir e não o que precisam. E darão ouvido às fábulas. E a consequência daquilo é eu começar a achar que sou o que não sou, que vivo uma realidade que não vivo. E o pior, começo a olhar para os outros à minha volta e achar que essas repreensões valem para os outros, não para mim. Não é assim que estavam os laodiceanos, né? Eis que estou enriquecido, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Que nós possamos fazer uma autoavaliação diante do Senhor para observarmos se nós não temos sido surdos e cegos com relação à nossa realidade. Quem tem sido você? Quem eu tenho sido diante do Senhor? Diante das circunstâncias que eu tenho vivido, eu tenho agido como um remanescente fiel, independente das circunstâncias, ou como um fariseu, ou como uma prostituta? Meu conselho é que você não pegue essa palavra e pense nela como valendo para a vida de fulano, ciclano ou beltrano, mas receba essa palavra e encaixe-a na sua vida e avalie a sua vida diante do Senhor para ver o quanto é necessário que você entenda com relação à sua realidade e eu com relação à minha realidade. Porque tenha certeza de uma coisa, essa palavra eu estou falando antes de falar para você, para mim. Antes que você medite nessa palavra, eu tenho meditado nessa palavra. Um beijo no coração de todos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Se você que tem assistido os vídeos deseja que eu fale sobre algum assunto, tire alguma dúvida, coloca nos comentários aí abaixo, que eu vou estar lendo os comentários e vou estar fazendo um vídeo atendendo
esse pedido de vocês. Então, coloca nos comentários ali abaixo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho também, para que toda vez que eu estiver postando um vídeo, possa dar um sinal para você, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.